Olá, sejam bem-vindos ao canal Britiolan, Comunidade Monoteísta. Nesta quarta-feira, nós estamos felizes por novamente voltar a conversar com vocês sobre assuntos muito interessantes. Eu estava pensando de como nós estamos passando por uma situação um tanto diferente. Não apenas dentro da vida nacional do Brasil, agora diante de uma situação inédita de perda da disputa do campeonato da Copa do Mundo, em que nós fomos retirados da competição, e a inquietação e a decepção é muito grande no país. Isso passa a gerar situações adversas. No entanto, nós estamos voltados para o que está acontecendo entre as nações. Governos que são fortes e poderosos, que procuram, através de uma metodologia do passado, impor as suas ideias, impor as suas observações, joga por terra, algumas vezes, a soberania de um país. Nós estamos vendo aí a guerra no Oriente Médio, nós estamos vendo o problema da guerra da Rússia, a instabilidade da América Latina, as modificações que se processam diante do momento político dessa região e, por fim, uma preocupação enorme com as chamadas organizações criminosas. Claro e evidente que essas situações, principalmente esta última, de situações de violência na periferia do país, tem a ver com a ausência do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, dentro de um modelo de política de poder, traz à população periférica um isolamento social muito sério. Aí vem a falta de educação, a falta de oportunidade para os jovens e, acima de tudo, o poder aquisitivo que cai para uma situação de miséria nas comunidades. São seres humanos, tem dificuldades ali? Tem. Mas essas dificuldades precisam ser administradas pelo poder público com sabedoria, com inteligência, utilizando os impostos que são pagos. Tudo isso ocorre numa era que nós chamaríamos de a era dos arrogantes. As escrituras antigas dizem e mostram que quando o governo não pensa, o Estado não pensa, o povo é quem padece. E aí nós ficamos diante de situações difíceis e surgem então os oportunistas para mostrar que alguma coisa maior acontecerá. Aí buscam os livros apócrifos, usam a Bíblia hebraica, o Zohar, usam o Novo Testamento, enfim, aproveitam aquela instabilidade social que existe no planeta ou na Terra para difundir suas crenças, que nós chamamos de crenças limitantes. Nós ficamos pasmados quando descobrimos que, quando passa essa situação de arrogância das nações, quando dá um tempo, a gente observa que os profetas do caos silenciam, desaparecem. Isto não quer dizer que com os acontecimentos históricos que nós estamos observando,
com a situação de antagonismo entre as nações e de decadência econômica das Américas, que isso seja simplesmente algo responsável apenas pelo momento histórico. Alguma coisa precisa acontecer para que o ser humano possa despertar. Esse problema da Venezuela, a arrogância dos poderosos, quando implantaram uma situação política que não foi legal, porque se fosse legal, determinados acontecimentos tinham passado e aquele povo tinha conseguido se erguer. Mas o projeto de poder de grupos dos arrogantes permitiram que a Venezuela entrasse nesse colapso que agora aí se encontra. As nações estão em pavorosa. Não se sabe mais o que fazer. Pense bem, a era dos arrogantes, ela terminará. Eu não posso antever o que acontecerá, mas uma coisa é certa. A arrogância precede a queda. E essa queda não é simplesmente a mudança de um poder político para outro. Essa queda pode ser alguma coisa que nos chamará a atenção, como foi a pandemia, como foi a peste negra, como foi a gripe asiática e como foi a última, que nós tivemos a oportunidade de observar uma mortandade geral em toda a humanidade. E os que escaparam não sabem prever se a próxima irão sobreviver. Penso que é hora de nós despertarmos para a espiritualidade. Pensarmos mais no nosso semelhante, a nossa família e também no próprio Criador. A era dos arrogantes vai acabar. Prepare-se para os grandes acontecimentos. Bem, acho que nós conversamos sobre essa era da arrogância e vamos agora para as nossas chamadas cartas consoladoras. Vamos tirar duas cartas, a primeira carta e vamos tirar a segunda carta. A segunda carta. Primeira carta consoladora. Vamos ver o que o universo, que o Criador tem para nos mostrar. Passamos boa parte da nossa vida nos escondendo de nós mesmos, principalmente quando buscamos respostas prontas em nosso exterior. É hora de olhar para si mesmo. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós só poderemos mudar alguém ou mudar o mundo quando nós passamos por esse processo de mudança. A não ser assim, fica difícil curar um mundo fraturado. Vamos para a segunda carta consoladora. A verdade mostra onde você precisa crescer. Aceitar o que é revelado define o aprendizado baseado na sua vontade e não devido às circunstâncias. Nós precisamos crescer, desenvolver a evolução consciente. Nós precisamos dominar as nossas tendências internas para que a nossa manifestação externa seja de paz e de tranquilidade e possamos vencer a era dos arrogantes. Queremos agradecer ao Criador por ainda estar por aqui, por ainda preservar o nosso país de situações mais adversas. Pense nisso. Chegou a hora de nós mudarmos. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Faz-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. Que seja luz.